Bem-vindos de novo ao Cativeiro Cast e hoje a gente vai falar de traição. Que a cultura molda como a gente ama, a gente já sabe, mas será que ela também molda como que a gente trai? Em lugares onde a malandragem é celebrada, a traição vira um esporte. Onde o sexo é um tabu, ela vira um escape. E onde a validação vale mais do que o amor, ela com certeza vira um vício. Afinal, a cultura dá a moldura. Mas quem pinta esse quadro é a nossa insegurança interna. Antes tarde do que mais tarde, já fiz vários videozinhos sobre esse tema de traição, mas hoje a gente vem falar dele assim como foco principal. E aqui fica para entender um pouquinho por que as pessoas traem, né? O que coloca o Brasil, por exemplo, como o país que mais trai na América Latina, como isso se dá e como que isso tá intrinsecamente na nossa cultura e não só cultura, tá? Aqui eu não vou falar só sobre o contexto cultural, embora eu sempre trago esse recorte, é muito importante, mas também o nosso comportamento como pessoas, que a gente às vezes tem mais propensões ou não para fazer isso. Fica aqui comigo então que a gente vai falar de chifre, de quem põe e de quem recebe, talvez mais de quem põe. E pra você que caiu de paraquedas aqui no Cativeiro Cast, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Estou aqui toda semana falando de conteúdos que vão te levar pra fora do seu cativeiro mental, né? Pra quem quer, gente, eu falo sempre, aqui é pra quem quer deixar de ser o que é e se tornar uma pessoa, né, melhor. Versões cada vez melhores, explorar as versões que você consegue ser sem estar aprisionado em condicionamentos, em crenças, naquilo que você, é o que eu falo sempre, né, eu sou o que eu sou o que eu consigo ser. E a gente hoje vai tentar sempre ser algo diferente, né, pegar aquilo que a gente teve de condicionamento, entender o que faz sentido ou não e fazer aí esse reboot. É isso que a gente vai trazer, e traição hoje é esse tema que está em foco aqui no Cativeiro Cast. Para saber mais conteúdos, te convido agora, já para tudo, antes que esqueça, já se inscreve aqui no Cativeiro Cast, seja no YouTube, no Spotify, onde quer que você esteja. Já segue lá nas redes sociais também, se você acompanha mais coisas pelo Instagram, eu tô sempre divulgando novos episódios e conteúdos ali que vão elencar e até reforçar o que eu já tenho falado em conteúdos longos, né, como o podcast, aqui o Vlogcast, mas eu tô sempre falando de outras postagens, às vezes em vídeos um pouquinho mais curtos, então não deixa de seguir lá também no Instagram. Mas aqui nesse tema, né, pra gente conversar um pouquinho, antes que você se pergunte, né, é interessante porque o Brasil ele foi colocado já em pesquisas como o país que mais trai na América Latina. Eu até fiquei curiosa, né, fui pesquisar no ranking mundial qual é a posição do Brasil, acaba que não é o que mais trai, né, fica ali numa posição 15º, 14º país, e aqui com pesquisas que falam diretamente sobre a relações extraconjugais, ou seja, é o ato consumado de transar com outra pessoa sem ser o seu parceiro. Porque essa diferença, porque quando a gente vai para um quadro onde expande essa pergunta, onde a pergunta não é só sobre o ato consumado da traição, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, fala também de intenções, né, de envolvimento emocional, porque sim, a traição ela pode ser cometida mesmo sem o sexo, você pode sim passar a ter, né, ali as barreiras dessa sua relação rompidas com atitudes que você pode até achar assim que são inofensivas, mas que também podem categorizar uma traição, né, uma quebra dessa confiança ali da relação. Quando o quadro é esse, quando a pergunta é essa, né, quais são ali as atitudes, você já teve uma atitude, né, estranha ali que foi contra o seu relacionamento, ou seja, você teve um flerte, você teve ali algum papinho, alguma conversinha, quando a pergunta é essa, né, a intenção de trair sem ter de fato transado com alguém, aí os números são bem diferentes. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem ali 90% das pessoas, né, homens, 88% das mulheres indicando que sim, que já tiveram essas atitudes, até aí dentro da sua própria relação. E aí o número fica bem maior. Eu fiz alguns vídeos aqui no Cativeiro Cast falando sobre isso, até teve um vídeo curto, onde eu falo que flertar e traição, spoiler, até falei disso num quadrinho que eu tenho de identificando ali músicas tóxicas, né, e trago também algumas músicas que romantizam, né, essa ideia de ai meu Deus, eu tô ali dando, né, moral pra uma pessoa sem querer ficar com ela, ou mesmo só pelo joguinho do flerte. E quando eu falei no início que será que flertar então é traição, já vou resgatar um pouco desse vídeo caso você não viu, é mais pra dizer que quando a gente pensa em trair, é importante numa relação, e até, bom, vou falar aqui o grosso e depois eu falo o deslanchado. Vamos colocar dessa forma. Quando a gente pensa numa relação, é muito importante que as pessoas envolvidas tenham esclarecido logo de início o que a outra considera que é trair ou não. Porque ela pode ser de fato uma traição, mas se ela achar que aquilo tá tudo bem, bom, aí vocês resolvam
entre vocês. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente tem as pessoas considerando a traição somente se for o caso do ir lá e transar com alguém, ou mesmo numa festa beijar alguém. Tem gente que às vezes nem considera isso uma traição, mas vamos dizer que sim, que você considera isso de beijar alguém numa festa também uma traição. O que é mais complicado aqui quando a gente fala de contexto, de cultura, é que a gente vem sim tendo esse apontamento de países onde essa cultura da normalização, né, dessa promiscuidade, desse descontrole, dessa safadice, desse ai, eu não sou santo, eu detesto essa frase. Ai, eu também não sou santo. Faz com que as pessoas se sintam muito mais à vontade para trair. Eu lembro quando eu fui pra Bahia pela primeira vez, aí eu conversei com algumas pessoas que moravam lá, e elas estavam falando o quanto, por exemplo, lá era assim, ó, a coisa mais, como é que eu vou te falar, normal do mundo você ser uma pessoa que já traiu, ou que já te traíram, você ter zilhões de relacionamentos, era a coisa mais normal, era esperado da pessoa que isso fosse acontecer. E aqui quando a gente fala de traição, eu gosto sempre de identificar, e a gente vai discorrer ao longo desse episódio, né, o que leva a isso, né, quais são os fatores não só culturais, né, do aplaudir malandragem, né, do dar espaço para isso acontecer, socialmente isso ser ok, a gente também fala de pessoas que têm esse vazio, né, e eu costumo dizer até que essa coisa do discurso, do flertar como um vício, ele nada mais é do que uma chupeta para adulto, né, do que o que é mais fácil, né? Eu ter uma identidade, né, um trabalho de autoconhecimento, onde eu de fato me abrace, me valide, me confirme, onde eu tenha ali as minhas lacunas, né, das minhas inseguranças, os meus pontos de interrogação sendo respondidos por mim, num trabalho de anos, fica mais fácil. E isso aqui, ou eu buscar uma validação gostosinha pra massagear o meu ego, assim, bem em doses homeopáticas, diariamente. Responda lá, vou te dar um tempo pra você pensar o que é mais fácil. E é o que as pessoas fazem na maior parte das vezes, né? Buscando essas validações externas. Vou citar assim pra você cenas do cotidiano e você vai dizer assim, nossa, mas isso é nada demais. Por exemplo, uma pessoa que é comprometida conversando com outra pessoa. Vamos colocar que é uma relação heterossexual e que o homem é casado e ele tá de conversinha com outra mulher, que não é sua esposa, né? Aí você vai falar assim, nossa, mas então a pessoa não pode conversar com a outra? Ou, uma das pessoas da relação está lá dando likes na foto de uma outra pessoa, que a foto, sei lá, a pessoa tá super mostrando o corpo, sensualizando, e aí o teu companheiro, tua companheira, enfim, tá lá dando esse like, tá lá interagindo com isso, né, de uma maneira assim, validando. Quando você olha isso, e até isso está em muitos debates, né, quando você vê assim alguns conteúdos que falam disso, algumas pessoas apontando isso como um problema, vem muitas outras falando, nossa, mas que besteira, nossa, mas que bobagem, nossa, mas é só um like na foto, isso até é argumento de discussão, né? É só um like na foto, é só uma conversa, então eu não posso conversar com ninguém, eu não posso ter amigas, eu não posso ter amigos, eu não posso fazer o que eu quero, eu estou presa nessa relação. Quando a gente olha assim, né, nesse ponto específico de uma atitude que parece ser pequena, fica ridículo colocado assim. Mas aqui eu quero que vocês passem e comecem a entender, porque eu vou traçar esse perfil dessas pessoas, né, que buscam no flerte uma validação, um vício nessa validação, né? O quanto esse perfil, ele está, infelizmente, claro, se ele quiser mudar, vai mudar, mas até que não mude, ele está condicionado a repetir um padrão de comportamento vicioso, altamente vicioso, onde assim não interessa o quanto ele ame uma pessoa, não interessa o quanto ele acha que essa pessoa é a pessoa da vida. Meu Deus, encontrei aqui o príncipe, a princesa encantado, é a pessoa mais perfeita do mundo. Se essa pessoa está vivendo e é esse ser extremamente inseguro, vai aplacar esse relacionamento em todas as micro oportunidades que encontrar para que um outro, um terceiro, continue a validar as suas inseguranças, porque a insegurança ela vai ser infinitamente maior do que o amor que qualquer um no mundo possa dar para essa pessoa, ainda que seja o maior amor do mundo. Então o buraco é sempre mais embaixo. É desse perfil que eu acho que a maior parte das pessoas, infelizmente, se encontra. E aí a gente vai falar dessas
situações que eu disse, né? Dar like na foto do não sei quem, conversar com a coleguinha do trabalho, do não sei aonde, tarará. Um exemplo que eu quero dar pra vocês compararem essa situação, é a mesma coisa que você falar, tomar uma taça de vinho é errado, é ruim? Uma taça de vinho é errado, é ruim? Não, se você não for um alcoólatra. Se você não for um alcoólatra, pode até tomar 2. Pra você não vai fazer diferença nenhuma. Você assim, ó, tomou vinho hoje, não tomou, tá um mês sem tomar, nunca tomou, pra você tanto faz. Não faz diferença pra você. Não controla a sua vida, você não vai mudar. Nossa, eu tomei uma taça de vinho, eu tô transtornado, as maiores atrocidades serão cometidas agora porque eu tomei essa taça de vinho. Não quer dizer nada pra você. Já se você é uma pessoa com quadro de alcoolismo, né, seja ele funcional ou disfuncional, isso sim vai querer significar muita coisa. Aí sim, não dá pra você colocar na mesma balança e dizer, mas é só uma taça de vinho? Se você tem problemas com isso, sim, é um problemão. Não só uma taça, meia taça, uma gota. É um problema, porque fala de uma raiz central desse comportamento, que é o vício, que é a dependência, que é o estado que você se coloca condicionado e buscando sempre por isso. E agora destrinchando um pouquinho desse perfil, o que é hoje uma pessoa que trai? Eu até brinco com os meus amigos, né? Que então o casal numa relação defina o que é traição, o que não é. Gente, pra mim quase tudo é traição. Quase tudo é traição. Porque, de novo, não é sobre o que é feito, é sobre a intenção do que é feito. Pessoas que têm essa raiz profundérrima de insegurança, ou seja, você consegue pensar que como ser humano, a gente, enquanto vive, né, a vida, desde a nossa infância, a gente vai colocando camada sobre camada, é como se a gente fosse construindo, na verdade, antes das camadas, o nosso pilar de sustentação, né? Quem é a Catiele? Quem é o fulaninho? Quem é a fulaninha? Quais são os valores? O que sustenta essa pessoa? Qual é a base dela? É estruturada? Como é que é o psicológico, o mental, o emocional dessa pessoa? É robusto? Né? Vem ali a situação de caos, a pessoa balança, mas ela tá firme ali, porque ela sabe quem ela é. Quantos podem dizer que estão nesse caminho? Que, como eu disse, é um caminho que leva anos, é um caminho que leva assim por um caminho, por uma jornada de autoconhecimento constante. Quantos estão nesse caminho? Quase nenhum, né? Se você tá com dúvida, veja aqui o número de inscritos do Cativeiro Cast e veja ali o número de inscritos de qualquer perfil de dancinha do TikTok. Esse mundo tá perdido, gente. E aqui a gente tem as pessoas que na maior parte das vezes, como assim, eu vou te falar que não dá nem pra culpar essas pessoas, porque o mundo ele leva a gente às vezes pra esse caminho. O que é mais fácil, como eu disse, né? Você ficar nessa jornada de autoconhecimento, análise, pensando assim, nossa, talvez eu esteja buscando validação de maneira viciosa nessas situações aqui à minha volta. Devo analisar. É mais fácil isso ou você falar, ai, nossa, hoje alguém me elogiou, que bom. Nossa, então quer dizer que se eu me comportar assim, as pessoas gostam mais de mim, me tratam melhor, eu atraio mais pessoas. Nossa, então, que gostoso que é esse sentimento quando alguém me elogiou e que legal, assim, ter as pessoas falando de mim, o quanto eu sou bonita, o quanto eu sou interessante, o quanto eu isso e blibli. E aí você pega esses momentinhos, você pega esse conhecimento sobre a vida e traz ele como o seu pilar de sustentação. Ou seja, para eu ser quem eu sou, né, eu dependo que o outro me valide, eu dependo que o outro me ache interessante, eu dependo que o outro me escolha, eu dependo que o outro traga para mim a informação daquilo que eu sou, porque se isso não vier lá de fora, não tem aqui dentro também. Então eu preciso que venha de algum lugar. Eu não vou nem historiar para vocês dizendo que assim, a minha construção como pessoa, né, me trouxe um cenário onde eu não tive como trazer do meu exterior essa validação. Então eu vou colocar assim, que no meu caso isolado, foi meio circunstancial, eu não podia depender do meu externo para as validações. Talvez se fosse numa outra situação eu hoje me encaixaria num caso típico como todo mundo, mas para mim o caminho do autoconhecimento ele foi um pouco mais, não tive outra escolha, quer dizer, não é que eu não tive outra escolha, até porque meus irmãos vieram do mesmo lugar que eu e eu não posso dizer o quanto eles estão nessa jornada do autoconhecimento ou não. Acaba que é um pouco circunstancial, mas também tem um pouco do cada um,
né? Mas o que eu quero dizer, assim, como Catiele que está aqui te falando, e não me colocando como uma pessoa, olha como eu sou superior, eu nunca quero que o Cativeiro Cast vá para esse caminho, eu não sou nem a guru, nem a Jesus Cristo aqui, mas eu quero dizer que, no meu caso, foi interessante porque eu sinto que eu não tive muita oportunidade de que o meu exterior me validasse. Na verdade, muito pelo contrário, o meu exterior estava ali para acabar com a minha raça. Então eu tive que fazer um trabalho na marra, porque eu não tive outra escolha, de trazer essa validação de dentro para fora. Eu não tinha como me, sabe assim, apoiar no elogio do outro, no bem-querer do outro, no como o outro vai me tratar, pra formar quem eu sou. Eu tive que olhar pra mim e por repetidas vezes, anos após anos, construir a minha identidade com base naquilo que era o que eu queria para mim. E, de novo, não foi porque, né, não foi porque eu quis. Eu acho que eu não tive outra escolha. E não é o que eu sinto que muitas pessoas teve como alicerce. Que é o que acontece. Né? A gente vem, gente, pelo amor de Deus, né? É muito mais fácil você ter uma criação onde, nem que seja uma avó, um tio, sei lá, puta que pariu, alguém vai estar ali, né, te validando, alguém vai estar ali falando, te elogiando nos seus comportamentos, nem que seja pra falar, nossa, olha que criança comportadinha, porque ela não dá trabalho, nem que seja pra falar, nossa, olha que criança bonitinha, então a gente vai tratá-la bem, nem que seja pra falar, nossa, olha que criança que é inteligente, então ela merece algum êxito, e aí você vira aquele ser humano, né, que, nossa, então para eu ser benquisto, eu tenho que estudar muito, tenho que ser inteligente, tenho que fazer tudo com a máxima perfeição, porque aí eu sou aplaudido pelo meu entorno, ou eu tenho que ser uma criança bonitinha, porque a minha mãe e meu pai me põe muita pressão, né, psicológica para que eu seja magra, para que eu seja bonitinha, e aí vão me aceitar, enfim. A gente tem esses materiais que são colocados na nossa primeira infância, nos guiando, né, como família, e como sociedade também, né? Se você nasceu homem, se você nasceu mulher, e etc, etc. E aí o que acontece é que a gente vive, até já fiz um episódio sobre isso, que é o vício em dopamina. Gente, eu tô espelhada hoje, eu não tô entendendo nada, eu tô vindo pra cá e eu vou pra lá, e eu não tô sabendo me orientar nessa tela que eu mudei de aplicativo, eu tô assim, eu não sei pra onde que eu vou. Namastê, gratidão. Aqui a gente tem, então, a formação desse ser humano que é hoje quem somos. E o quanto nesse episódio aqui do vício em dopamina eu comento sobre isso. É uma merda. Porque, sim, somos uma geração que está desesperada para ser benquista sempre. A gente vive numa... Gente, eu envelheço 40 anos quando eu falo desse assunto, porque ele é tão velho e já tá todo mundo careca de saber, porém saber não tem trazido consciência nenhuma, as pessoas sabem, mas mesmo assim estão caindo nisso, que é as redes sociais, a comparação, né, exaltação da juventude, a exaltação da magreza e da puta que pariu. Enfim, a gente tem todo um código de conduta que nos orienta para, se eu for isso, logo eu tenho aquilo. Se eu pareço assim, as pessoas gostam de mim, então eu vou ser assim. E isso se torna a sua base. Quando você não tem a validação, você morre. E é esse o problema que a gente veio falar. E essa é a grande raiz da traição. Quando a gente fala de uma pessoa insegura, a gente está falando dessa pessoa com alicerce extremamente frágil e assim, no fundo, até também mais um episódio aí para complementar para você, que é o Você Não Se Ama de Verdade, onde eu falo disso também. O se amar, ele não é só rotina de skincare, correr maratona, comer um brunchzinho de manhã bem bonitinho, instagramável, sair com os amigos e dar risada. Não é só isso. O amor próprio, ele é o enfrentamento das suas verdades, das suas feridas, das suas dores e o tratar disso, né? O se abraçar, o dizer, eu tive isso, eu não tive isso na minha vida, eu é que vou lidar com isso. Eu é que vou me responsabilizar por onde eu cheguei. Se eu tive isso, se eu não tive isso, vou trabalhar nessa construção, vou me orientar sobre isso, no sentido de que, como eu falei, eu não vou esperar que o outro lado, né, que o meu exterior, me dê essa sustentação. Eu não preciso que alguém fale o que eu sou, o que eu não sou. Eu já estou num trabalho investigativo, assim, ó, dos pés à cabeça. Né, até inclusive, com muito orgulho eu digo que a minha psicóloga fala que eu sou uma das pessoas assim que ela conhece que mais leva o autoconhecimento a sério,
Muito, 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 muito. Pra mim é extremamente essencial que eu me conheça, que eu me trabalhe, que eu me fundamente. Porque senão, se eu me colocar na mão do outro, porque o outro me valide, gente, meu Deus do céu. E é a armadilha que todos nós caímos, né? É tentador, é a coisa mais fácil pra fazer. Então nem se sinta tão culpado se você é essa pessoa, porque é fácil. Inclusive é difícil o contrário, é difícil você não ser isso. Porque todos nós somos levados a ser isso, a depender da validação do outro. A depender, pra eu me amar, eu preciso que você me ame. Se você não me ama, eu não me amo. Oh my God. E aqui é a base do que a gente fala da traição. Então, quando a gente tem esse ser humano extremamente sem estrutura nenhuma, é muito fácil que ele busque essa validação lá fora. E é triste. É triste porque, sabe aquelas frases do nossa, quem ama não trai, se amasse não traía. É difícil a gente falar isso, gente. Porque só o amar em si já é super difícil. Pra você amar mesmo, você tinha que estar tão mais curado. E até, desculpa, gente, é que é tanta amizade que ela faz, um leva o outro, um complementa o outro, tudo é um tudo, né? Tem lá o episódio também falando as pessoas não sabem amar, onde eu comento sobre isso. Pra você amar, é preciso tanta coisa. Eu preciso me amar em primeiro lugar. Eu preciso entender uma série de coisas, ter estrutura e consistência nisso, pra daí eu amar o outro. Então tá, mas coloca lá então que você mesmo dizendo que ama alguém, que eu comparei lá, o tamanho do seu amor, ou mesmo o tamanho do amor do outro por você é insignificante comparado com a profundeza da sua insegurança. É muito maior. E a gente fala dessa arte performática, no fundo você sabe que você é sim um impostor, você é uma fraude. Eu vou falar pra você, eu já conheci pessoas assim, e muitas agem assim, porque é mais fácil por esse caminho. Então quer dizer, eu aprendi que para ser amada e aceita, eu tenho que agir assim, 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 eu tenho que parecer assim, assim, assim. Então, dessa forma, me modulo, me dirijo como personagem para assim representar, e dessa forma eu atraio pessoas que vão ficar perto de mim, mas na verdade, eu não sou essa pessoa. E aí, aquela convivência vai evidenciar isso, porque é cansativo interpretar. E lá no fundo, eu sei que eu não sou essa pessoa. Eu mesma sei. E por saber, eu sei e fico naquele medo do outro descobrir isso. Então eu me antecipo. Tem gente que fica nessa também. Sabe que é vamos colocar assim, um impostor e já se antecipa. Sabe assim, nunca vou deixar alguém me dar um pé na bunda. Eu vou dar um pé na bunda antes, porque tá aqui, ó, da pessoa descobrir que eu sou uma fraude. Aqui, ó, da pessoa descobrir que eu não sou nada disso, que eu só construí um personagem pra ela gostar de mim, mas a bem da verdade, eu sou extremamente insegura, eu sou extremamente tóxica, eu não tenho nada a ver, eu não sou nada disso aqui que tá aparentando. Eu não sou nada disso aqui. Então deixa eu pinar o grilo antes que essa pessoa descubra aí, ó, e me dê um pé na bunda, deixa eu já me agilizar. E a própria pessoa se sabota, porque ela sabe, gente, ela sabe. E eu até falo, nem sei se falei, na verdade. É tanta coisa que eu tenho pra falar que eu nem sei se falo tudo. Tem um vídeo pra sair que eu vou falar sobre isso. O inseguro, gente, confie no inseguro. Confie na insegurança do inseguro. Ele sabe. No fundo ele sabe. Se ele que tá ali na pele dele todos os dias há anos tá te falando que ele não é o suficiente, tá sentindo que ele não é o suficiente, talvez não seja só a síndrome do sabotador, não. Talvez ele sabe uma verdade que você não sabe. Que no fundo ele não é aquilo tudo. Que no fundo ele tá assim, ó, só ele sabe o trabalho que tá sendo pra ele interpretar esse papel de bom companheiro, de boa companheira, de boa pessoa. Ele tá ali, ó, fadigado, ele não é nada disso. Nada disso. Então o que acontece muitas vezes nessa pessoa insegura é essa busca. É muito fácil ela cair nessa busca desesperada de, tá, eu convenci aqui que eu sou uma boa companheira. Tô num relacionamento agora. Mas ainda assim não é o suficiente. Eu preciso continuar convencendo. Esse meu papel, esse meu personagem, ele ainda tá em execução. Eu preciso de mais validações, eu preciso de mais pessoas. E não só validações pela minha insegurança, claro, mas também pelo meu ego. Que também é uma validação ali que tem a ver com a insegurança, mas aquele gostosinho, aquela dopamina, aquele tipo, convenci mais um. Mais algum aqui caiu na minha lábia. Ah, olha ali, validação, estão falando como eu sou bonita, como eu sou inteligente, como eu sou gostosa. Olha ali, uma pessoa me olhando diferente. Olha ali, uma pessoa se declarando pra mim. Ai, presentes mil. É aquela coisa da massagem do ego mesmo, né? E aqui, quando eu falo daquelas atitudezinhas lá que eu falei no início,
Já vi gente falando isso, né? Eu estou no relacionamento e aqui a gente acha que não tem problema trair não, desculpa, não tem problema flertar. Não, a gente acha que tá tudo bem. E como eu disse no vídeo lá sobre flerte, o casal pode decidir junto, claro, que isso não é um problema pra eles, mas que isso não é traição, eu acho difícil. É tipo assim, não pode nessa relação, não pode, tá? A gente definiu que nessa relação não pode passar batom. Esse é o limite da relação. Aí eu, sabendo disso, tô nessa relação, então eu pego o batom. Mas eu não passei. Eu só peguei o batom, gente. Tá, mas não pode passar batom. Não, mas eu não tô passando, eu só peguei o batom. Eu não vou fazer publi aqui. Eu só peguei o batom, eu não tô passando. Aqui, ó, não tô passando. Mas você abriu o batom. Não, mas eu só abri o batom, gente, eu não tô passando o batom. Não era, não pode passar o batom? Eu não passei. Eu só peguei o batom e abri. Mas é que você tá abrindo o batom aqui. Gente, mas isso aqui é passar? Não é. Agora eu não posso pegar o batom. Você tá passando o batom? Não tô, gente. Aqui, ó, sentindo o cheiro do batom. Vocês são loucos. Não posso fazer isso? Aqui. Aqui, ó. Tá passando o batom. Não, mas é só nesse cantinho. É só aqui. É só assim, pronto. Ei, não passei o batom, vocês são loucos. Agora a gente não pode nem pegar no batom. E essa foi a performance teatral da tia Kat, pra te ensinar o que é flertar. Você viu como é que é? Então quer dizer, existe uma linha, existe um muro, existe uma delimitação que diz daqui pra lá é traição. Aí a pessoa tá coladinha aqui no limite. Ela tá coladinha aqui na parede. Ela tá aqui, ó, assim, ó, quase. Por que você tá tão perto do limite? Por que você tá tão... Você quer tanto isso, né? Você quer estar do outro lado? Você quer transpassar esse limite logo? Porque é o que tá aparecendo. A gente fala, não faz, né? Não passa o batom. A pessoa pegou o batom, abriu o batom, trouxe o batom pra perto, mas fala, não, é brincadeira que eu gosto de pegar no batom. É meu jeito, eu gosto. Eu não sou santa. Então, quando a gente fala dessa construção, dessa fragilidade, é isso. Infelizmente é isso. É triste, no fim das contas, né? E a maior parte das pessoas eu vejo que estão nesse cenário. É tão frágil a sua construção de ser humano dentro daquele trabalho introspectivo de quem é a Catiele? Quais são as fraquezas dela? Quais são as coisas que ela não teve lá na sua formação? Ela vai poder ter isso numa relação de novo, né? O tempo perdido pode ser recuperado? Não pode, né? Nada vai mudar a infância que eu tive, nada vai mudar a infância que eu tive, nem as próprias pessoas que estavam na minha infância, se vierem hoje e falar, olha, nos perdoe, vamos ser diferentes, não muda o fato de que eu não tive isso lá na minha infância, assim como todos nós, né? E aí eu continuar buscando isso em outras coisas, em outras pessoas, não tem sentido nenhum, não é lógico isso. Não é lógico isso, mas a vida não é lógica, né? As pessoas, o ser humano, primeira lição sobre o ser humano não é lógico. O ser humano é racional, não é. O ser humano é emocional. Ele age aqui, ó, na emoção. E a emoção diz, que gostosinho que é eu testar o limite. Que gostosinho que é falar o que eu não posso, pegar o batom, mas é tão bom pegar o batom. Quer dizer, claro que eu não posso passar o batom, mas eu gosto da sensação de pegar, sabe, o batom e assim sentir o cheiro, mas eu não vou fazer nunca o passar o batom, que eu tenho os meus limites. Então, quando a gente fala dessa falta de estrutura, e acompanhado com isso eu volto a falar da questão cultural, né, de uma sociedade onde vai aplaudir esse assunto, né, ele vai aplaudir se eu sou um homem, é esperado dessa construção social, então que como um homem eu seja o cara, não, porque o homem é dominador, o homem é conquistador, está na biologia do homem, ele tem que ser desse jeito, ele não pode ver uma mulher que ele já tem que ir pra cima. Quando a gente tem esse tipo de construção, a gente se coloca em outros cativeiros, né, em outras prisões, em outros condicionamentos. E eu falo sempre, nem todo cativeiro, gente, é doloroso. E é por isso que muitas pessoas não saem dos seus cativeiros. Nem todo cativeiro te dói. E mesmo a dor, depois de um tempo muitas vezes sentida, ela traz é uma dor conhecida, é um conforto, fica confortável. Eu já tô acostumada com ela.
É chato ter que ficar buscando validação toda hora. Às vezes me cansa, mas eu já faço isso também. Hoje em dia é natural, já ouvi isso? De pessoas, assim, não dessa maneira, né? Não tão transparente assim, que a pessoa acha que não tinha tanta bagagem, né, pra falar assim. Mas pessoas falando assim, cara, é natural pra mim hoje fazer o que eu faço. Eu descobri que é assim que eu sou benquista, então hoje é natural. E se torna mesmo. Se torna mesmo. Ser uma pessoa que vai ser quase que, gente, beira uma sociopatia. Você se tornar a pessoa que vai agir de uma maneira que você sabe que é outro que o outro vai gostar de você. Você é proficiente em construção de personagens para que os outros gostem de você. É uma triste vida, porque na intimidade, se você é uma pessoa que também busca intimidade, quando te descobrirem, né, você vai estar sempre fugindo para que não te descubram de verdade. Você vai estar sempre fugindo para que as pessoas não estejam ali diante da sua versão verdadeira. Ou você vai sempre se sentir aquela fraude que nunca vai conseguir parar numa relação, porque você vai dizer assim, não, é que eu não quero, mas talvez não é que você não quer, talvez é que você não consegue mesmo. Você já desistiu de tentar, porque você viu que não dá. Então a estrutura é extremamente construída nessa base, né, que é extremamente frágil. Então, voltando aqui ao assunto, a busca por essa validação é o que traz a traição. Né? E quando a gente fala aí da pesquisa, né? Traição é só quando tem sexo. Gente, isso aí pra mim é o último dos casos. É o passar o batom, na regra que diz não passe o batom, é o último dos casos. Pra mim, na construção do que a gente entende como, entre aspas, regra, se a regra é não passar o batom, pegar o batom já é eu passar o batom. Porque se eu não quero executar o final, por que eu comecei a esteira? Por que isso começou? Por que eu iniciei esse processo? Então ali a gente já tá lidando com alguém que é uma pessoa que trai, né? A gente já tá lidando com alguém que, infelizmente, pode ser uma pessoa legal, pode ser uma pessoa gente boa, pode te proporcionar várias coisas legais, mas que no fim está se encaminhando para a validação que ela sempre quis ter. E é triste, porque é difícil você... Quer dizer, não é tão difícil prever pessoas que têm essa tendência, vamos colocar assim, a fazerem isso. Né? E é até engraçado, às vezes eu vejo alguns vídeos. Hoje mesmo eu vi um vídeo que falava sobre isso, e eu até vou fazer aqui um recorte. O vídeo falava sobre, sabe quando você fala assim, eu confio, não, mas eu confio no meu parceiro, eu confio, não, a gente tem que confiar, mas se você ficar desconfiando sempre, isso não é bom, você tem que confiar, como que se, vou colocar dessa forma assim, como se a culpa de não confiar é da pessoa que não confia e não da pessoa que não é digna de confiança. Entendeu o plot? E eu acho interessante esse conceito da confiança. Quando a gente fala, eu vou falar aqui, né, em específico sobre traição. Você entende que eu entendo assim que na verdade não é a palavra certa. Eu confiar, o que significa confiar? Significa eu trazer as minhas expectativas, colocar no seu colo e falar, cuida delas. Isso é confiar, né? Eu pegar essa garrafa e confiar que dentro dela tem água, tem mesmo, tô vendo aqui, tem água. Eu confio que isso é água. Tô vendo água. Eu acho que é água. Agora, eu pegar uma garrafa vazia e confiar que ele tem água, isso não é confiança, isso é... Então, o que eu às vezes entendo? Essa carga que se coloca, né? Então, quais atitudes que eu tenho que demonstram que eu não confio no meu parceiro, e aí isso faz de mim uma pessoa ruim, porque eu não confio no outro. Não confio que o outro vai conversar com alguém e essa conversa é só uma conversa. Eu não confio que o outro vai ter X atitude e que ele não vai me trair. Ou mesmo, né? Eu confio que mesmo tendo dito que não era pra passar o batom, eu confio que ele vai pegar o batom, ele vai abrir o batom, ele vai cheirar o batom, mas ele não vai passar o batom. É uma expectativa sua. Você pode confiar cegamente em qualquer pessoa. O confiar não exime o outro de praticar aquilo que já vai praticar. Você pode confiar cegamente, com o coração mais puro, mais... Se o outro quiser, vai fazer. Você confiando ou não confiando nele. Você sendo a pessoa mais... fale com quem quiser, nem ligo, nem vejo. Ou você sendo a pessoa do com quem que você tava, que horas, que não sei o quê. Você pode ser os dois. Se a pessoa quiser, não é sobre a sua confiança. Ela não vai estar... Gente, ela não vai estar falando assim, a fulana confia em mim, o fulano confia em mim, então eu não vou
What? Eu acho engraçado quando se traz esse contexto. Então, assim, colocar a expectativa que o outro vai fazer ou deixar de fazer é um trabalho perdido. Se o outro quiser fazer, vai fazer. E é complicado pessoas que passaram por traições, né? E tanto traídas como também traíram. E principalmente nesse contexto do traíram, eu vi nelas um discurso de... Nossa, do nada, aquela paulista ali, menu. Cancela ela. Pessoa que traiu, gente, ela assina um termo de uma vida inteira sendo... Se ela já era insegura, porque era de fato, se ela já era insegura, ela ficou 500 vezes mais. Porque ela viu o caminho para o ato, né? Ela trilhou, fez todo ali, teve o álibi, conhece todas as nuances para chegar até o ato. E aí agora, ela tá com o cu na mão. Porque ela já traiu, né? Então ela já está esperando do outro, qualquer relação que ela venha a ter, o momento que vão trair ela. Então vamos supor que ela traiu, começou nessa coisinha boba de like na foto lá na rede social. Interagir com os stories do não sei o que. Na menor interação que ela vê da pessoa com que ela tá numa relação ali, nas redes sociais de XYZ pessoa, ela já fica com as antenas aqui, ó, em alerta máximo. Foi assim que ela fez. Ela olhava muito pro outro, ela tinha muitas conversinhas. Na menor olhada, na menor conversinha que alguém vir a ter, ela já tá atenta, alerta, porque foi exatamente assim que ela fez. E essas atitudes, como eu falei, é o exemplo da taça do vinho. É um problema eu conversar com alguém estando num relacionamento, né? É um problema eu curtir a foto de alguém estando num relacionamento? Isso em isolado não. Quando a gente fala dessa forma, eu até já citei, chega a ser até ridículo. Não é a atitude em si. É quem está fazendo essa atitude. No mundo ideal, que é difícil, no mundo ideal, se eu sei que eu sou insegura e eu sou assim, muito clemente da ideia de que, gente, nem que seja só pra você escondido no seu quarto, não precisa contar pra ninguém, mas seja sincero com você mesmo. O autoconhecimento é bater no peito e falar, eu sou um bosta. Pode ser que não em todas as áreas da vida, geralmente não, mas nessa, bata no peito, assuma os seus lixos, sabe? Assuma as tuas podridões. Pelo menos pra você, tá? Então vamos dizer que você conseguiu fazer isso. Cara, uma vez que você consegue admitir, eu sou inseguro, eu sou super insegura, eu sou, pra caralho. Eu acho que eu não sou suficiente, eu acho que eu não sou tão bonita, eu acho que eu não sou BBB, sei lá, que porra que passa, que voz que passa na sua cabeça, né? E você consegue admitir assim, cara, eu tenho essa busca, assim, ó, meu Deus, é fundo o poço dessa insegurança. Então eu tenho essa busca desesperada por qualquer migalha de afirmação. Eu tenho. Se você é essa pessoa que consegue admitir isso, num trabalho de autoconsciência que seria o ideal, você pensaria 500 vezes no conversa com um amigo, no curtir uma foto, na interação com o sexo oposto, se é isso que é o meu gatilho. Poxa, eu sei que eu sou uma mulher que, cara, eu tenho um negócio com afirmação masculina que, assim, eu dependo, a minha autoestima, ela depende do macho me elogiar, do macho querer ficar comigo, do macho estar apaixonado por mim, eu dependo, eu não sou nada. Se nenhum homem está apaixonado ou interessado em mim, nossa, eu fico pensando, será que eu valho algo? Vamos colocar que você já chegou nessa conclusão? Aí você teria que ter no trabalho da autoconsciência, o que é autoconsciência? Já falei isso várias vezes, mas trago de novo. Inclusive faz tempo que eu não solto minha vinheta, solta a vinheta aí de autoconsciência. Consciência. Eu sei de tudo. Terceiro olho. Eu sou consciente. Eu estou vendo. Eu sou ciência. É basicamente você se ver fazendo o que você faz. Opa, ok. Tô conversando com uma pessoa no trabalho, ou na puta que pariu, onde quer que seja. Tô tendo uma interação com o sexo oposto, que é uma coisa que é um gatilho pra mim, pra me validar. Pera lá, qual que é o melhor caminho se eu sou alguém que está num relacionamento e não quero trair? Evitar essa pessoa. Gente, é fugir, sabe aquela melhor estratégia às vezes é correr? É correr.
Se eu sei que ficar nessa conversinha mole massageia meu ego e me coloca aqui, ó, a 2 passos de trair e perder uma relação que eu realmente gosto e valorizo por amar a pessoa e blá blá blá, eu fujo dela. Eu corro dela. Ai, mas eu vou parecer louca. Ai, mas eu vou parecer que eu não gosto da pessoa. Ai, mas seja louca, seja a pessoa fria, seja a pessoa que parece metida, mas corra. Fuja dessa situação se você não consegue encarar ela, se você ainda não tem uma base, né? Porque depois de um tempo eu vou te falar, eu tenho... De novo, né? Isso traz uma construção que tem a ver com a minha história e com a Catiele, que foi necessária ser construída para lidar com os desafios que a Catiele precisou passar, né? Mas eu tenho já hoje, né, naturalmente, essa blindagem na minha postura, que nem solteira, nem casada, nem a puta que pariu, as pessoas se aproximam de mim com facilidade. Eu até recomendo que você tenha um pouco, sabe assim, uma leve barreirinha, não ficar murado, né? Não ficar isolado, não ficar ali. Não, também não. Nunca defendo aqui extremos, né? Polos extremos, nunca defendo isso. Eu sempre defendo o controle das coisas. Agora eu quero ser mais aberto, agora eu preciso me fechar. Conseguir fazer isso, esse movimento do agora sim, agora não, é uma delícia e é o que eu busco sempre. Mas eu já desenvolvi esse break que as pessoas têm e é tão, gente, é tão natural que eu não preciso falar nada. Eu não preciso falar nada, já esparece em mim. A pessoa não chega em mim. Eu acho que é um pouco da minha postura, assim, meio furtiva. Eu tô sempre meio... Oi, ai, sim. Se você olhar mesmo, eu não tô nem olhando a tua cara. É por isso até que eu não consigo nem às vezes decorar o rosto das pessoas. As pessoas, nossa, já 500 vezes que eu te vi, eu tô assim, vendo a pessoa pela primeira vez, que eu não consigo nem... Eu não olho, eu não fico... Eu sinto que às vezes, né, é o que é, né? Quando a gente traz, né, o ser humano, o que o ser humano mais gosta? Aqui já tô indo para outro assunto, até deixa eu ver aqui se esse podcast já tá longuérrimo. Mas o que traz para as pessoas um sentimento de conexão? É a atenção que você dá para elas. Todo ser humano adora ser visto, adora ter atenção e tarará. E a pessoa que é articulada nesse vício, em seduzir, em flertar, tarará, sabe disso. Sabe disso e cria uma atmosfera onde coloca ali o seu alvo, né, como num pedestal e fala assim, claro, fulano, dá toda a atenção do mundo, olha pra pessoa, dá espaço, dá voz, interage. Isso é tudo técnica de manipulação e sedução, é clichê, é básico, você não tá sendo nenhum hiper, super desconstruído, isso aí é o básico. E aí você tem isso sendo utilizado com uma estratégia que hoje para você chegou a ser... Hoje é você, né? Hoje é natural, você nem se esforça. Já virou quem você é, você já é essa pessoa que faz isso. O convite aqui, num trabalho de autoconsciência, num cenário ideal, seria a pessoa passar a ter controle disso. Não é que eu não posso conversar com ninguém, mas se eu sei que essa conversinha vai levar para um cenáriozinho de uma micro seduçãozinha, de um micro flerte, quem é que nunca viu aquela pessoa, seja homem, seja mulher, teu amigo, tua amiga, tua irmã, sei lá, você vê uma pessoa interagindo com você de um jeito X, aí ela tá com outra pessoa que, vamos colocar assim, que é o tipo dela, né, seja, enfim, o sexo oposto, o mesmo sexo, mas é o tipo dela, você sabe que ela muda. Quem é que nunca viu uma pessoa assim, né? Tá ali com você bem descontraída, não tá se importando com nada. Quando vê o alvo, pum, já levanta aquele, né, aquela persona que esse ser humano construiu para ser gostado. Então a pessoa muda a voz, muda o jeito que ela se movimenta, risadas, ela quer, né? Ai, mas é só uma conversa que eu tava tendo com a pessoa. Ó a conversa aqui, ó. Ai, Giovanni, isso é muito engraçado, cara, meu. Essa é a conversa. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas então uma pessoa que tá no relacionamento não pode conversar com ninguém, existem conversas e existem conversas. Você entendeu a diferença? É disso que a gente tá falando. E num cenário que seria o perfeito, como todo episódio do Cativeiro Cast eu trago, é se conhecer e se admitir. O primeiro passo, parece até a regra dos 12 passos, assim, de alcoólatras anônimos. É tipo isso, porque é um vício. Porra, se pra você é um vício flertar e trair, pelo amor de Deus, é um vício com certeza.
como qualquer outro. E o buraco mais embaixo fica assim, ó, até onde você vai para preencher essa lacuna? Porque quanto maior é esse buraco, gente, você vai até as últimas consequências. Quantas pessoas você não conhece que deixaram para trás uma família? Deixaram para trás a pessoa que dizia amar? Deixaram para trás filhos que sempre quis ter, que era o sonho da pessoa, deixou para trás. Por quê? Porque a sua insegurança, o seu poço de insegurança é tão profundo que não cabe. Nem o maior amor do mundo consegue tapar aquele buraco. Então segue buscando, segue na ânsia, sempre insatisfeito, sempre faltando, incompleto, e ninguém, spoiler, você quer saber, quer economizar aí a fadiga que você vai ter por mais X anos de vida que você tem pela frente, não vai encontrar, meu bem. Não vai encontrar. Eu sinto, né, que tudo que a gente faz é uma energia que a gente está gastando. E se você gasta tanta energia nisso, porque as pessoas às vezes dão pouca bola pra isso. Ai, gente, eu gosto de flertar, mas nem é nada demais, sabe? É bobinho, Tudo que a gente faz, qualquer interação é energia dissipada. É um esforço teu que tá acontecendo ali. E quando você tem esse comportamento, essa energia ela é investida nisso. Então imagina que você conseguisse então usar essa energia que você tem pra flertar com Deus e o mundo para aquilo que você realmente quer. Imagina que gostoso você pegar toda essa energia aí e colocar lá no foco de estudar para aquilo que você queria estudar, de se empenhar e de ser melhor naquilo que você queria ser. Ó, que delícia! Então, para além, né, das percas que você pode ter na sua vida em relações por flertar e trair, poxa, imagina se você conseguisse canalizar essa energia para aquilo que realmente importa e você quer de verdade mesmo. Meu Deus, seria imparável. Então, assim, hoje o papo é sobre isso. As respostas sempre vão estar aqui dentro. E, assim, ó, independente, tá? Independente daquilo que o nosso externo nos traz, o interno tem que imperar. E se você tá numa cultura, seja no seu grupo familiar, no seu grupo de amigos, no estado em que você vive, estado assim, né, de CEP que você vive, que aplaude o seu comportamento, mas é que todos os meus amigos e amigas, eles também são assim, todos flertam, a gente é assim, não, a gente trai mesmo, a gente recebe sempre um tapinha nas costas quando trai, eu tô cercada de, o fulano é assim mesmo, não é santo não, a carne é fraca. Eu imagino que pessoas que estão deleitando desse cenário não estão aqui no meu podcast, né, porque não. Quem é que vai querer ouvir o que eu falo quando tá se deliciando nas migalhinhas da validação externa? Não vai querer. Mas se por acaso você caiu aqui, ou se você é essa pessoa que tá aqui porque quer mudar e já entendeu o que precisa, eu trago esse convite para que você, cara, não deixe o seu externo te dominar. A validação que você vai ter pro homem que você quer se tornar é uma coisa que tá no seu poder, sim. A sociedade pode digitar de 1000 maneiras quem você pode ser. E aqui o que eu defendo muito, e me dá até um ciricutico, quando as pessoas vêm de embasamento biológico para justificar as maiores atrocidades. Porque o homem ele pode agir assim, é do homem. A mulher age assim porque é da mulher. Gente, a gente é extremamente influenciado pelo fator cultural e social em que vivemos. Isso não é o achismo da Catiele, isso é científico. Tá? Em lugares onde, sei lá, é normal você casar adolescente, até o ciclo menstrual da mulher muda para ser mais preparada antes para ter um filho, porque a sociedade coloca dessa forma. Então o nosso corpo ele responde a isso, ele responde ao externo. Se o externo precisa que eu seja mais isso, o meu corpo vai agir assim. E aí esse é o perigo. Esse é o perigo. Tá? Que a gente tenha consciência e segure as rédeas. Quais são os lugares que a gente está buscando a validação? Se eu estou numa sociedade que tá falando, sim, seja um homem de merda, parabéns. É fácil, tá, sim. É fácil ser um homem de merda, com certeza. Ser um ser humano com um caráter deplorável, porque o mundo tá dando tapinha nas suas costas. Eu imagino que esse não seja o seu caso. Então, gente, flertar é traição? Claro que é. Passar batom é traição? Se foi definido que não é pra passar e você passou, então é. Né? E confiar ou não confiar no seu parceiro não vai mudar o buraco de insegurança que seu parceiro tem e tudo que ele pode fazer para tentar tapar esse buraco, você confiando nele ou não, você olhando mensagem no telefone ou não, você desconfiado ou não. Então assim, é confiar naquilo que tem aqui dentro. Putz, não tem quase nada, Catiele, na verdade tem bem pouco.
Então, como é que você faz para começar a estruturar essa sua, né? Vou colocar assim, envergadura emocional e psicológica para a construção do seu caráter, da sua identidade. Tem uma dica, que eu não sei onde é que tá o espelhamento aqui. Cativeiro Cash, pra você, aqui na sua veia. Vai nos vídeos. Tudo aqui é um convite para você olhar para dentro e dominar aquilo que fizeram de bagunça e arruaça dentro de você, aquilo que você teve e não teve, aquilo que foi muito, aquilo que foi pouco. Chega de mimimi no sentido de já somos adultos. Agora, a responsabilidade de continuar sendo um ser humano X ou Z é nossa. E olha que delícia a gente poder contar com a neuroplasticidade para mudar o nosso cérebro e trazer aqui uma resposta corporal para aquilo que a gente quer. Então agora eu quero ser essa pessoa, o meu corpo vai responder para que eu tenha a capacidade para ser aquela pessoa. Que delícia! E esse é sempre o convite que fica aqui, tá bom? Gente, eu nem sei se eu falei tudo, porque eu trago às vezes aqui uns temas e daqui a um pouco eu fico assim, ai, na minha cabeça tudo faz sentido. Aí eu organizo o roteiro, daqui a pouco eu fico assim, nossa, eu podia ter falado aquilo, esqueci de falar aquilo outro, mas tudo bem. Se você ficou até aqui e entendeu, que bom, não deixa de comentar se isso faz sentido pra você ou não. Se você já passou por experiências de ser traído e de trair, nesses termos que eu falei, não precisa ser necessariamente o sexo lá. Se você já se viu flertando, já se viu ali ser envolvida por essa dopamina da validação alheia, no flertezinho, né? Na traição emocional, nas belindas ali, né? No encoberto. Né, no encoberto, porque aí a gente até tem pesquisa ali de países que às vezes, né, gente, às vezes a pessoa tá tão escancarada, estímulos, né, sexuais e tudo quanto é coisa, que a pessoa se vê até mais impulsionada para fazer aquilo, ou é tão reprimida que daí ela se esforça mais para esconder, quando ela for fazer a maracutaia dela. Então, comenta aí qual é a sua visão sobre isso, você já passou por situações como essa, como que você lidou com isso, como você lida com isso, e manda lá pra pessoa que você acha que precisa ver esse vídeo, tá? Pro chifrudo, pra chifruda, ou pra quem tá colocando o chifre, se isso fez sentido pra vocês também. E comenta, compartilha comigo pra eu saber, entender como é que essa mensagem tá chegando pra vocês. Não deixa de se inscrever no Cativeiro Cash, ativar o sininho pra novas notificações. Estou aqui toda semana, pro bem ou pro mal, tá bom? Principalmente pro bem. Pro mal de quem não quer mudar, né? Aí a pessoa vai detestar. É isso, gente. Obrigadinha e até a próxima.